A paz do Senhor, aquele que está acessando essa plataforma do YouTube, eu desejo a graça e a paz do Senhor Jesus. A intenção desse canal é trazer semanalmente uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo ao seu coração. Portanto, serão mensagens semanais, breves, com o intuito de abençoar a sua vida. Então não se esqueça de curtir e se inscrever nesse canal para que possamos ser juntamente abençoados. Nós vamos dar início à leitura da palavra no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 35. A palavra do Senhor nos diz assim: E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Vou repetir esse final: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Vamos orar. Senhor, nós adoramos o Teu nome, nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua presença, por a Sua fidelidade para com os Teus servos, pela alegria da salvação que o Senhor colocou em nossa vida, e pedimos ao Senhor que a Tua palavra fale ao coração das pessoas, que ela chegue às pessoas necessitadas e possa trazer, Senhor, a alegria, o alento que um dia o Senhor nos proporcionou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos e amados, esse texto que nós lemos fala da história de José. Uma das histórias bem conhecidas da Bíblia, uma história maravilhosa que tipifica no Velho Testamento, a vida do Senhor Jesus. Porque até pelo significado do nome, de José ser Salvador, simbolicamente, na Bíblia, as questões que envolvem José, todas tipificam a história do Senhor Jesus. Nós vamos citar aqui algumas somente como exemplo, porque é válido para a gente poder entender toda a história na qual José passou, para entendermos o propósito profético dessa palavra. E a gente vai citar alguns exemplos. E um dos exemplos que a gente começa citando é que José, ele foi um servo de Deus, foi vendido pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, e foi ao Egito, e lá teve toda a sua vida. Fazendo um paralelo com relação à vida de Jesus, o Senhor Jesus, ele foi vendido pelos seus, traído por Judas. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus por 30 moedas. Jesus começou seu ministério aos 30 anos. José foi elevado governador do Egito aos 30 anos. E o próprio nome, como já dissemos, significa Salvador. E os dois tinham uma mesma finalidade: trazer a salvação. Por que nós estamos falando da salvação? Porque hoje nós vemos tantas palavras, tantas colocações, e o mais importante para a vida hoje do ser humano é a salvação. Palavra que tem sido esquecida até no meio dos pregadores, onde se vê muito hoje falando de prosperidade, e que você tem que ter uma vida próspera nessa terra. E o objetivo da palavra de Deus sempre foi trazer a salvação
ao ser humano. Salvação essa que foi perdida, né, pela desobediência, já ali no Éden, e Deus criou essa ponte para restabelecer novamente a salvação, né, do homem com Deus. Então, nós demos algumas simbologias para mostrar a história de José, que simbolicamente no Velho Testamento aponta para Jesus. E o interessante é que José, nesse período em que ele foi vendido ao Egito, Deus não faz as coisas no improviso e nem com um plano B, né? Aquele que, se não der certo, eu utilizo o plano B. Deus não, ele já tem um propósito traçado para mim, para você e para toda a humanidade. Então, nesse momento que a gente está passando por essa pandemia, muitos questionando a fé, muitos questionando o Senhor, né, o porquê das coisas, a gente já deixa uma primeira palavra que o Senhor não tem plano B. Tudo está debaixo da sua potente mão. Tudo está no controle do Senhor. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. E da mesma forma aconteceu com José. Voltando ao texto, José foi vendido e nós vamos entender o motivo pelo qual ele foi vendido. Aí você me pergunta, por que ele tinha que passar por tudo isso? Ficar preso, ser escravizado, né? Ali no Egito durante um tempo? Por quê? Há momentos na vida de uma pessoa e há momentos da humanidade que ela tem que passar por um momento de provação da sua fé, para que ela alcance posteriormente o objetivo de Deus na vida dela. E José passou por isso para que ele fosse justificado lá na frente. Quando ele se torna governador do Egito, o propósito de Deus começa a ser mostrado. E nós vimos no decorrer da história do livro que o único propósito que Deus tinha para o seu povo era salvação. Naquela época, os povos iam passar por uma terrível fome na terra. E José, preso, ele teve a revelação, né, sobre o sonho de Faraó. Ele foi chamado e ele discerniu, né, o sonho para Faraó. E a palavra diz, né, que Faraó achou graça em José, né, achou graça em José porque via que José tinha uma intimidade, um contato com Deus, né, e Faraó o colocou como governador. E a palavra diz que houve 7 anos de fartura e depois 7 anos de falta. E toda a terra do Egito clamou por pão. O texto que nós lemos. E a palavra diz que o povo chegava a Faraó, clamando por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Meus irmãos, quando a gente aplica isso para as nossas vidas, a gente vai entender muito do propósito que Deus tem para nós. E se você ainda não entendeu, você vai buscar da parte de Deus entender esse propósito. Porque ali começou a se revelar o porquê José passou por todo aquele período de provação. É para que a vida fosse mantida na terra. E isso vai se revelar logo à frente nos capítulos seguintes, né, quando ele se revela
ao seu pai e se revela aos seus irmãos. E ele, como servo do Senhor, entendeu o propósito. Ele poderia ter ficado, né, chateado, questionando a Deus. A palavra não diz que ele questionou, a palavra diz que ele foi preso, escravizado, mas depois veio a honra. E nessa hora toda a terra do Egito clamava por pão. Naquela época a falta era física do alimento. Hoje a falta do alimento é espiritual. Nós temos visto o mundo saindo dos trilhos, o mundo se perdendo nos seus pecados, o mundo não tendo a direção do Deus Pai Todo-Poderoso. As pessoas hoje em pecado, em prostituição, amantes de si mesma, vaidosas, procurando somente o seu bem-estar e a cada dia distante do Senhor. E nós vimos que, fazendo esse paralelo, o alimento que faltava lá era físico. O alimento que falta hoje é o espiritual. As pessoas estão se afastando a cada dia do Senhor. E a palavra que nós temos hoje para os irmãos é: ide a José. Nos tempos que nós temos visto as coisas difíceis, nós temos orientado a todos a buscarem a presença de Jesus. Ide a Jesus, o que ele vos disser, fazei, porque ele é o nosso Senhor, o único mediador entre os homens e Deus. E ele quer nos abençoar. Jesus Cristo foi àquela cruz do Calvário para minha vida e para a sua vida. Ide a José, ide a Jesus. Em tempos de dúvidas, de questionamentos, de tristeza, de angústia, ide a Jesus. Ele é o seu Salvador. Ele veio ao mundo para que a vida fosse gerada novamente. Porque o homem tinha sobre ele um castigo, o castigo do pecado que leva à morte eterna. E Jesus veio vencer a morte, desfazer toda sorte contrária às nossas vidas. Portanto, meus irmãos, nós temos que entender a figura de Jesus nesses momentos. É tempo de oportunidade, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de nos alegrarmos, mesmo em situação de isolamento, mesmo em situação de angústia, de tristeza. Estamos, por um breve instante, impossibilitados de termos a nossa liberdade. Mas a nossa liberdade, ela vem no Senhor. Porque essas coisas estão apontando para a volta do Senhor Jesus. O Maranata vai se cumprir. Brevemente estaremos com o Senhor na glória. E se o Senhor voltar para nós antes, chegou o nosso tempo, nós estaremos com Ele também na glória. Então, meus irmãos, é hora de avaliarmos o momento. As coisas apontam para a volta de Jesus, para buscar a sua igreja, não uma denominação, mas uma igreja fiel. Então, é um momento de pensarmos nas coisas que são lá do céu, nas coisas que vão edificar a nossa vida. José, ele deu o exemplo. Jesus nos trouxe o maior exemplo. Ide a Jesus. A sua vida está um vazio, a sua vida não tem rumo, a sua vida é angustiante, você não consegue ser feliz, o seu casamento
os seus filhos te dão problema, a sua vida profissional está ruim, ide a Jesus. O que Ele vos disser, fazei, porque Ele veio para manifestar, a sua vida, nos dar a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, a gente começa a finalizar essa palavra dizendo que hoje é uma oportunidade para pensarmos nas coisas que virão. Você, meu amado, quer ficar com essa vida na Terra, com o materialismo, com esse período, que as pessoas não se entendem, ou você quer o gozo celestial na sua casa, na sua vida? Essa é a palavra que nós temos para você, iniciando esse canal. Que você faça a sua decisão, que você tome a sua decisão. José deu um exemplo, Jesus deu o exemplo. Agora nós deixamos para você decidir aquilo que é importante para você e para sua casa. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, e que você seja um vaso de honra na mão do Senhor.